Bom, pessoal, como eu já falei em outros módulos, o controle de acesso é a primeira camada da segurança. Isso para qualquer condomínio, tanto faz associação como condomínio normal, de casa, de prédio, não tem diferença. O pessoal ele pode ser orgânico ou terceirizado. Qual que é o problema do orgânico? É a falta de gestão e a falta de treinamento, que na maioria das vezes existe. Eu já trabalhei com um condomínio que tinha o orgânico muito bom, mas não é a regra, isso é exceção. No caso do controle de acesso terceirizado, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver o treinamento se está adequado. O que as empresas de segurança fazem? O cara vai ser controlador, ele vai fazer lá um treinamento base e vai para o posto. Só que cada posto tem uma peculiaridade, então não dá para eu treinar um cara no geral, colocar ele num posto e achar que aquilo vai dar certo, porque realmente não vai. Agora, o que acontece? As pessoas elas não entendem de segurança, então elas pensam que fez um treinamento de segurança é aquilo que está alinhado para o que elas precisam, e na verdade não é. Esse treinamento do controlador de acesso, ele tem que ser com foco também em segurança. Muitos treinamentos que a gente pega, o que eles são? Com foco no atendimento. E na verdade, se você está tratando da segurança, como é que você faz mostrando para o cara que é só o atendimento que ele tem que priorizar? Então não tem como fazer isso. A gente tem que explicar a segurança para esse controlador de acesso de forma que ela faça sentido. A pessoa só faz aquilo que faz sentido para ela. Se você chegar lá com treinamento, falar, quando você terminar o treinamento, você falou um monte de coisa, você cansou, você desgastou, o cara não entendeu nada, ele vai para o posto dele e não vai fazer nada, né? Porque tudo aquilo que ele aprendeu entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Quem for mais antigo aí vai saber como é que isso funciona. Lembra quando a gente estava na escola e não queria saber o que o professor estava falando? Pois é isso. Por isso que muito controlador de acesso comete aqueles erros assim que você olha e fala, pô, se o cara estivesse pensando, ele não ia cometer esse tipo de erro de jeito nenhum. Quando ele é terceirizado e passa por esses dois treinamentos, o da empresa e o do posto, ele começa a entender exatamente qual é a necessidade dele ali, o que é que ele vai fazer ali. Então, o que é recomendado para o controlador de acesso numa associação de moradores ou num condomínio? É não haver rotatividade. Quanto mais roda o cara, menos ele conhece o posto. Você não tem como pegar um cara, treinar, fica ali 3, 4 dias, uma semana, mudar, porque nunca ele vai saber o que ele tem que fazer na verdade. Então é fundamental que essa rotação seja muito baixa. E aí o que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente fala de controle de acesso, a gente não está falando só do controlador que está lá sentado na portaria. A gente está falando também do morador. Então, quando a gente fala de segurança em condomínio, seja ele vertical, horizontal, associação de moradores, seja o que for, a gente tem que entender que o morador faz parte disso. E você faz parte disso como? Quando o cara chega lá, como no meu condomínio, por exemplo, Dona Yara, tem uma entrega para a senhora aqui. Compra-se pela internet. Tá, e aí? Qual é a empresa? É a Log que está entregando. Não, qual é a empresa que o rapaz da Log veio entregar o produto? Pera um pouquinho, eu vou perguntar. Os controladores de acesso já querem me matar quando eu faço essa pergunta. Mas, não tem como eu falar. O cara é entregador de compra pela internet. Tá, você compra um monte de coisa pela internet. O bandido, sabendo disso, ele vai lá no teu condomínio. Óbvio que se tiver alguma coisa interessante na sua casa, eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Ele chega lá e fala que é compra pela internet. O controlador não vai questionar nada. O morador também não. Tá dentro do condomínio e faz o que bem entender. Então, isso é muito importante da gente prestar muita atenção. Lá na portaria tem que ter uma ficha completa de dados. Então vai ter que ter a placa do carro do entregador, o nome completo dele, para se der um problema com o morador pedir, você puxar tudo na hora. Fala, tá aqui, o cara entrou nesse dia, né, saiu nessa hora, estava com esse carro, a placa era essa, então sabia de tudo. E o que o morador tem que fazer? Quando o controlador de acesso é desse tipo, nó cego, que fala compras pela internet, aí você pergunta, ele não sabe, ele vai lá e pergunta. Aí você pergunta de novo, ele vai lá e pergunta, você fica nessa? Pra vocês terem uma ideia, no meu condomínio, vira e mexe, isso acontece, eles devem me odiar. Os que eram antigos, tem uns 2 controladores que são antigos e fui eu que treinei. Então, eu enfiei na cabeça deles, falei, meu querido, controle de acesso é parte da segurança. Você não é só um controlador de acesso, você está cuidando da segurança também. Então, esses quando me ligam, eles, Dona Yara, tô aqui com o fulano do Mercado Livre, veio fazer uma entrega para a senhora. Tô aqui com o fulano da Fast Shop, veio aqui fazer uma entrega para a senhora. Eles sabem exatamente o que tem que falar. Aí, eu atendendo.
Ah, o cara da Fast Shop pode liberar. Acabou, eu sei. No dia que eu tenho uma entrega da Fast Shop, do Mercado Livre, seja lá do que for, do Marché, supermercado, eu já aviso todo mundo em casa. Olha, hoje chega Fast Shop, Marché e Mercado Livre. Então, todo mundo em casa está sabendo. Ou seja, a minha parte da segurança eu estou fazendo. O controlador faz a dele quando ele me passa toda a informação completa, sem eu ter que ficar questionando e ele modulando para o vigilante. Para vocês terem uma ideia, alguns condomínios eles têm um vigilante que faz a primeira triagem e passa para o controle de acesso. Normalmente acontece isso quando o cara já é prestador, que já voltou mais vezes no mesmo condomínio e tudo mais. Nessa triagem, você perde muito tempo se o morador ficar questionando você quem que é o cara. Então, o que você tem que saber? Quando eu treino um funcionário para ficar ali, ele tem que saber exatamente o script dele. Ele não pode errar. E o morador tem que saber também o script dele, né? Que ele tem que perguntar. Ah, mas o cara está entregando do quê? Se o controlador não falar, o próprio morador tem que perguntar para ele o que é e pronto. O que é um grande erro que acontece em loteamento e associação de moradores? Você tem lá o vigilante Honda, que está com o carrinho dele, andando a 20, 30 por hora, olhando, prestando atenção em tudo, né? A gente não pode esquecer isso. O vigilante Honda não corre e presta atenção em tudo. Aí chegou lá um prestador de serviço. Estou ligando para o morador não atende de jeito nenhum. Aí o que eu faço? Modulo para o Honda. Honda, vai lá na rua tal, número tal, chama o morador porque o fulano está aqui querendo entrar. Cada vez que acontece isso na associação de moradores, no loteamento, o cara que parou a Honda e foi lá na casa do morador, ele já fragilizou a segurança, porque ele podia estar rondando e prestando atenção no movimento, vendo se está acontecendo uma coisa errada ou não. Ele não está ali para ir lá chamar o morador. O morador tem que se virar para atender. Então, o morador tem que saber que tocou do condomínio, ele tem que atender e dar prosseguimento para não travar a portaria, porque às vezes você trava a portaria nessa, né? O cara não atende, aí tem que esperar, vai lá, aquela complicação toda. Bom, a associação de moradores não é condomínio de prédios, ou seja, quando você pensa que você tem a segurança da NASA, porque você paga 2 milhões de reais por ano numa empresa de segurança, você não tem nada. Não pode esquecer que, como é que são as casas das associações de moradores? Ah, elas têm um muro que pode chegar lá, tipo a 1,80, 2 metros. A porta, normalmente é tudo aberto na frente, você tem a garagem que já dá direto para dentro da sua casa, você não tem grade, você não tem nada, na maioria delas. Então, o que você tem ali? Uma segurança fragilizada. Por quê? Porque você não tem nada, né, de barreira física e você também não tem câmera, não tem alarme, não tem nada. Então, qual é o ideal numa associação de moradores? Você colocar câmeras na sua casa e alarmes na sua casa. Câmera muito bem posicionada, óbvio. Ah, mas eu moro numa associação, por que eu tenho que me preocupar com a segurança? Eu já pago 2 milhões. Mas olha, você paga 2 milhões por ano? Ok. Só que você tem que lembrar que o cara que está passando na rua, ele não tem como olhar casa por casa da maneira correta. Porque o Honda que está passando ali, ele só está passando mesmo. A maioria das vezes não está nem prestando atenção em nada, né? Não pode esquecer disso. Pra vocês terem uma ideia, quando eu mudei para minha casa, eu moro em Alphaville. Coloquei câmera, live, todo mundo, nossa, mas por que tudo isso? Falei, porque eu moro numa associação de moradores. Não moro numa casa de rua? Não, não moro. Mas eu sou obrigada a colocar isso. Por quê? O vigilante que está passando ali, tinha vigilante Honda, o vigilante que está passando ali, ele não tem como olhar casa por casa naquela ronda que ele faz, a não ser que ele ande, pare um pouquinho na frente da sua casa, dê uma espiadinha no movimento para ver se está tudo redondo ou se não está. Se não for assim, não tem jeito, é melhor você cuidar da sua casa. Porque às vezes, e isso eu vi acontecer várias vezes, o vigilante passou, o prestador mal intencionado aprontou. Né? Então a gente tem muito isso em condomínio, em associação de moradores, assim, que tem rua, que tem ronda e tudo mais. Então a gente tem que ficar de olho nisso. A ronda de dia, ela funciona hiper bem, redondinho. Tá todo mundo rodando, passa carro toda hora, você vê. Qual que é o grande problema de loteamento e associação de morador? É a parte da noite. Por quê? O Honda dá uma corridinha, senta e vai bater papo na portaria. Aí você vai me falar, mas como é que você sabe disso? Bom, no meu condomínio eu fui diretora de segurança por algum tempo. E aí tinha a câmera lá na portaria, tinha a câmera na central de segurança, tinha a câmera na pedestre, tinha a câmera para todo lugar que o pessoal trabalhava. Como eu tenho um sono assim bem leve, tinham várias vezes que eu entrava na câmera à noite para ver o que estava acontecendo, né? Onde é que estava o povo. Todo mundo conversando, para vocês terem uma ideia, teve um dia que eu peguei todo mundo comendo pizza na portaria central. 2 horas da manhã, ninguém vai entrar. Então, vamos ficar tranquilos, vamos comer pizza.
né? Então, a gente tem que ver isso. O ronda noturno, ele é um problema em associação de moradores quando você não está atento. O que é o legal? Ah, o ronda noturno, como é que nós vamos ver o que ele está fazendo? Antigamente a gente punha bottom. Se não tiver os bottoms, para ele marcar o bottom onde ele está passando, levanta a imagem. Porque toda associação hoje em dia, ou pelo menos a maioria delas, tem câmera para todo lado. Então você levanta pela câmera e vê o tempo que o cara demorou para chegar naquela outra câmera. Também é uma forma de você saber o que ele está fazendo, se ele está realmente rondando ou não. E aí, cuidando ainda da sua segurança, o que você tem que fazer? Não exponha a sua vida a funcionário. Funcionário nenhum, nem seu, nem do seu vizinho, nem o vigilante, nem ninguém. Tem muita gente que está bem intencionada trabalhando, mas tem gente que não está. E como é que a gente vai ter esse feeling para saber se o cara que está ali, ele não virou a cabeça e resolveu virar bandido do dia para a noite? Então o que é melhor? Será que a sua joinha Tiffany, guarda lá dentro do armário, bota a tranca, põe no cofre, mas não deixa solto por ali? Sabe aquele seu jantarzinho de 5 mil reais? Não conta para ninguém. Porque não tem por que você ficar contando grandeza dentro de casa. Porque isso é um fator de risco muito grande quando a gente mora em condomínio. Porque é aquilo, a sua empregada é uma pessoa ótima, ela é super honesta. Só que ela sai e vai conversar com a outra, que sai com o prestador do seu condomínio. E aí? Imaginou como é que fica essa coisa? Se tiver um ali que está mal intencionado, dependendo do que a pessoa falar, e muitas vezes os funcionários falam realmente porque eles acham assim, é chique eu falar, ai, Dona Yara ganha tanto, faz isso, viaja para cá, viaja para lá. Para ela, não tem maldade nenhuma no que ela está fazendo. Mas e quem está ouvindo? Ou o seu motorista? Lá na sua frente, ele sabe exatamente tudo que você faz. Quando ele está lá no fim de semana tomar seu cerveja com os amigos, ele começa, não, porque meu patrão ele é rico, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Ele está contando porque ele tem orgulho do patrão dele. Só que às vezes quem está ouvindo é uma pessoa que não devia estar ouvindo isso. Que não vai ouvir com esse mesmo orgulho, vai ouvir com outros olhos. Então é muito importante a gente ser hiper discreto na vida pessoal da gente.